Olá a todos, meu nome é Maicon, sou graduando do curso de Letras pela Universidade de Franca, Unifran. Nessa aula eu trago o tema substantivos. Substantivos é a classe de palavras usadas para dar nome aos seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Exemplos: menino, João, Portugal, caneta, ventania, coragem, corrida. Os substantivos podem ser flexionados em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo. Os substantivos podem ser classificados em comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Veremos todos esses a seguir. Os substantivos comuns são aqueles que dão nome a seres de forma genérica, ou seja, pessoa, gente, país, animais. Substantivos próprios, quando eles dão nome a seres de forma particular. Eles são escritos com letra maiúscula, por exemplo, Maria, São Paulo, Brasil. Substantivos simples são formados por apenas um radical. Radical é a parte da palavra que contém o seu significado básico. Por exemplo, xícara, vaso, polvo, pessoa, tédio, santa e carro. Substantivos compostos são formados por mais de um radical. Por exemplo, guarda-chuva, passatempo, beija-flor. Substantivos concretos. Substantivos concretos designam as palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Por exemplo, menina, homem, cachorro. Substantivos abstratos são aqueles relacionados aos sentimentos, estados, qualidades e ações. Por exemplo, beleza, alegria, bondade. Os substantivos primitivos, como o próprio nome indica, são aqueles que não derivam de outras palavras. Por exemplo, casa, folha, chuva. Os substantivos derivados são aquelas palavras que derivam de outras. Por exemplo, casarão, derivado de casa, folhagem, derivado de folha, e chuvarada, derivado de chuva. Já os substantivos coletivos são aqueles que referem a um conjunto de seres. Por exemplo, flora, conjunto de plantas, álbum, conjunto de fotos, colmeia, um conjunto de abelhas. Agora daremos continuidade à flexão dos substantivos, começando com a flexão de gênero. De acordo com o gênero, feminino e masculino, dos substantivos, eles são classificados em biforme e uniforme. Os substantivos biformes apresentam duas formas, ou seja, uma para o masculino e outra para o feminino. Por exemplo, professor, professora, amigo, amiga. Dando continuidade aos substantivos uniformes, que somente um termo especifica os dois gêneros, masculino e feminino, sendo classificados em epiceno, sobrecomum e comum de dois gêneros. Os epicenos apresentam somente um gênero e refere-se aos animais. Exemplo, foca, macho ou fêmea. Sobrecomum apresenta somente um gênero e refere-se a pessoas. Exemplo, criança, masculino e feminino. Comum de dois gêneros, termo que se refere aos dois gêneros, masculino e feminino, identificado por meio do artigo que o acompanha. Exemplo, o artista e a artista. Flexão de número. A flexão de número é classificada em singular e plural. Singular designa uma única coisa, pessoa ou um grupo. Por exemplo, bola, mulher. Já o plural designa várias coisas, pessoas ou grupos. Exemplo, bolas, mulheres. Dando continuidade. Agora a flexão de grau. De acordo com o grau dos substantivos, eles são classificados em aumentativo e diminutivo. O aumentativo indica o aumento do tamanho de algum ser ou alguma coisa. Já o diminutivo indica a diminuição do tamanho de algum ser ou alguma coisa. Os graus aumentativo e diminutivo podem ser analíticos ou sintéticos.
De acordo com o grau dos substantivos, eles são classificados em... Dando continuidade, a flexão de grau aumentativa. O aumentativo analítico é acompanhado de um adjetivo que indica grandeza. Por exemplo, casa grande, ou pelo aumentativo sintético, que recebe o acréscimo de um sufixo indicador de aumento. Exemplo, casarão. Já a flexão de grau diminutivo é acompanhada pelo analítico e sintético. O analítico é acompanhado de um adjetivo que indica pequenez. Exemplo, casa pequena. Já o diminutivo sintético recebe o acréscimo de um sufixo indicando diminuição. Exemplo, casinha. Bom, por hoje a aula é isso. Muito obrigado.